Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar gestão e infraestrutura, um bloco bem típico de concursos que juntam administração, orçamento, materiais, compras, licitação e recursos humanos, tudo com uma leitura voltada ao serviço público federal. Eu vou te explicar como esses temas se conectam e como a banca costuma cobrar, sempre com foco em conceito e aplicação, porque muita gente erra por decorar leis sem entender o processo. Começando pelo sistema organizacional. A teoria geral dos sistemas diz que uma organização é um sistema aberto, ou seja, ela recebe insumos do ambiente, transforma e entrega resultados, e depende de feedback para se ajustar. Isso é muito cobrado porque ajuda a entender que uma organização não funciona por setores isolados. Ela funciona por interdependência. Se a área de compras atrasa, a área finalística para. Se o RH não provê pessoas, o projeto não entrega. Se a TI cai, o atendimento trava. Em prova, quando aparece falha em uma área gerou efeito em cadeia, isso é leitura sistêmica. A organização como sistema social significa que ela é feita de pessoas, grupos, valores, conflitos e cooperação. Não basta ter organograma, você tem redes informais, normas culturais e estruturas de poder. Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e práticas que orientam comportamento, o famoso como as coisas são feitas aqui. A banca cobra que cultura pode ajudar ou bloquear mudança. Se a cultura premia conformidade e pune iniciativa, inovação morre. Se a cultura valoriza transparência e aprendizagem, a organização evolui. Tecnologia e estratégia empresarial entram porque tecnologia não é só ferramenta. Ela muda processo, capacidade e modelo de serviço. Estratégia define prioridades e escolhas, e tecnologia deve servir à estratégia. Em prova, o erro é comprar sistema sem redesenhar processo e sem preparar pessoas, gerando baixa adoção. Estruturas de poder aparecem porque decisões e recursos não são neutros. Poder pode ser formal, pelo cargo, ou informal, por conhecimento, rede e influência. Liderança e motivação entram como capacidade de mobilizar a equipe para entregar. Motivação tem parte extrínseca, como condições e reconhecimento, e parte intrínseca, como sentido e autonomia. A banca costuma valorizar liderança situacional, comunicação clara, feedback e gestão de conflitos como base de produtividade. Gerenciamento de projetos aparece como instrumento de entregar mudança com método. Planejamento define escopo, cronograma, recursos e riscos. Acompanhamento mede andamento, custos e qualidade. Controle trata desvios e mudanças. Em prova, o ponto central é controle de mudanças. Se o escopo aumenta, prazo e custo tendem a aumentar, então é preciso análise de impacto e aprovação. E sempre aparece a ideia de que projeto se encerra com entrega e aceite, não com acabou o prazo. Noções básicas da administração pública direta e indireta entram porque muitos processos dependem de estrutura institucional. A administração direta é União, Estados, DF e municípios com seus órgãos. Indireta é autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, além de consórcios e outras formas conforme legislação. Em prova, a banca quer que você reconheça que regras de pessoal, orçamento, compras e controle variam conforme a natureza jurídica, mas sempre há princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora vamos para orçamento público. Orçamento é a lei que estima receita e fixa despesa. No setor público, orçamento é autorização e limite. Quando a banca diz orçamento como instrumento de controle, ela quer dizer que o gasto só pode ocorrer dentro da dotação e conforme finalidade. E o orçamento também é instrumento de planejamento, porque conecta prioridades a recursos. Integração do orçamento com a contabilidade significa que a execução orçamentária precisa ser registrada, permitindo demonstrativos e prestação de contas. Em prova, o básico é entender estágios da despesa, empenho, liquidação e pagamento, e estágios da receita, previsão, lançamento quando aplicável, arrecadação e recolhimento. Projeções financeiras entram como noção de estimar receita e despesa futuras com base em histórico, sazonalidade, contratos, inflação e cenários. A banca cobra muito a ideia de prudência em projeção e a necessidade de ajustar despesa quando a receita não se realiza, o que se liga à responsabilidade fiscal.
A administração de materiais é o bloco que garante que a organização funcione sem falta e sem desperdício. Planejamento de materiais começa com análise e especificação. Definir claramente o que é o item, quais requisitos técnicos, unidade de medida e critérios de qualidade. A banca adora a pegadinha de especificação ruim, porque especificação ruim gera compra errada e conflito no contrato. Classificação de materiais envolve separar por criticidade e valor, e aqui aparece muito a lógica ABC e itens críticos. Padronização, catalogação e normalização servem para reduzir variedade desnecessária, facilitar compras, reduzir custo e melhorar controle. Previsão de consumo e aquisição é estimar quanto vai ser usado, com base em histórico, sazonalidade e planos de trabalho, para evitar compra emergencial. Lote econômico é um conceito clássico. Existe um trade-off entre custo de pedir e custo de estocar. Se você compra em lote grande, reduz número de pedidos, mas aumenta estoque e custo de armazenagem. Se compra em lote pequeno, reduz estoque, mas aumenta custo administrativo e risco de falta. Em prova, a banca não precisa cobrar fórmula. Ela cobra a lógica de equilíbrio. Pesquisa de mercado e cadastro de fornecedores entram como etapa para garantir competitividade, preço de referência, capacidade de entrega e conformidade. A administração de compras envolve planejar, escolher modalidade e critério, formalizar e acompanhar contrato. Noções básicas de licitação entram como comprar no setor público. O edital cita leis antigas e a Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Em prova, o que mais cai é a visão de processo, planejamento da contratação, termo de referência, estimativa de preço, gestão de riscos, escolha do procedimento, competição quando cabível, julgamento, habilitação e formalização do contrato, além de fiscalização e gestão contratual. Pregão aparece como modalidade voltada a bens e serviços comuns, com disputa por lances e foco em eficiência. E o sistema de registro de preços aparece quando você quer contratar de forma planejada, com fornecimento sob demanda, evitando estoque desnecessário, desde que faça sentido. Armazenamento e controle de materiais são o braço operacional. Recebimento inclui conferência quantitativa e qualitativa e registro. Armazenagem inclui endereçamento, conservação, segurança e controle de acesso. Controle inclui inventário e acurácia. Inventário pode ser geral ou rotativo, e o objetivo é comparar físico com sistema para detectar perdas, erros de registro e problemas de processo. Administração patrimonial entra com controle de bens permanentes, tombamento, movimentação, responsabilidade, manutenção e baixa. Em prova, a banca cobra que patrimônio precisa de registro, termo de responsabilidade e controle de localização, porque isso é base de transparência e evita desvio. Agora, recursos humanos. Visão geral de RH no serviço público envolve provimento, desenvolvimento, gestão de desempenho, registros funcionais, folha, direitos e deveres e gestão do clima e da saúde. Conceito e cenário do serviço público federal aparecem com a ideia de que o serviço público é estruturado por carreiras, regras legais, controle e prestação de contas. O papel do RH é garantir força de trabalho adequada e regular, com conformidade legal e foco em qualidade do serviço. A administração de recursos humanos com regime jurídico único se liga à Lei 8.112 de 1990. Em prova, o ponto é entender que ela regula a relação do servidor estatutário com a administração, provimento, vacância, direitos, deveres, responsabilidades, licenças, afastamentos, regime disciplinar e outros temas. Registros funcionais têm exigências legais porque são base para folha, aposentadoria, benefícios, auditoria e controle. Sistemas informatizados de gestão de pessoal são usados para cadastro, movimentação, frequência, férias, folha, consignações e relatórios. Processo admissional, no setor público, envolve nomeação, posse e exercício, além de verificação de requisitos. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributos entram especialmente quando há contratações temporárias ou terceirização, e a administração precisa controlar recolhimentos, retenções e conformidade contratual. Controle de frequência e férias é parte do controle administrativo e também influencia produtividade e folha.
provimento de mão de obra envolve concurso, remoções, redistribuições, cessões e outras formas legais, e exige planejamento para evitar falta de pessoal em áreas críticas. Planejamento, execução e acompanhamento de processos seletivos aparecem tanto para concursos quanto para contratações temporárias. E aqui entra a Lei 8.745 de 1993, que trata de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Em prova, a banca cobra que contratação temporária é exceção, exige justificativa e prazo, e não pode virar forma permanente de provimento. A Instrução Normativa número 1 de 2019, quando citada, geralmente se conecta a regras e procedimentos de gestão, governança, pessoal e processos de trabalho, dependendo do contexto do órgão, e a banca costuma cobrar que normas infralegais detalham procedimentos e obrigações de conformidade. Modelo de maturidade correcional da CRG-CGU entra como tema de integridade e corregedoria. A lógica é medir e aprimorar a capacidade correcional do órgão, prevenção, detecção, apuração, responsabilização e melhoria de processos. Em prova, o ponto é entender que maturidade correcional não é só punir, é ter governança, procedimentos, capacitação, indicadores e transparência, reduzindo riscos de irregularidades e aumentando confiança institucional. Para fechar, guarda a visão integrada. A organização é um sistema social e técnico, com cultura, poder e tecnologia. Projetos entregam mudanças e exigem planejamento e controle. Orçamento controla e viabiliza a ação, integrado à contabilidade. Materiais e compras garantem continuidade com planejamento, padronização, estoque e licitação conforme lei. Patrimônio exige registro e responsabilidade. RH garante provimento, registros, conformidade, frequência e processos seletivos conforme regime jurídico e normas. E integridade e corregedoria garantem que tudo isso seja feito com ética, legalidade e responsabilidade. Se você enxerga essa integração, você acerta as questões situacionais que a banca mais gosta de fazer.